Graça e paz, Igreja Santa do Senhor Jesus, povo de propriedade do Deus Altíssimo, povo mais que vencedor. Vamos lá? Puxa a cadeira aí, espalha o sofá, aumenta o som e vamos aumentar o conhecimento. Povo santo de Deus, esta é a minha oração. Eu oro a Deus, eu rogo a Deus para que os teus olhos, assim como o teu entendimento, sejam iluminados e você conheça a verdade. E esta verdade que você conhecer verdadeiramente te liberte. Te liberte dos homens perversos e maus, operadores do sistema religioso. Pois bem, dentro de um programa promovendo a sabedoria de Deus, anunciando o reino eterno de Deus, estamos hoje a falar sobre o tema Jesus. Tirou ou não tirou? Faço esta pergunta me referindo ao que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Jesus tirou ou não tirou? Então, você me pergunta, nossa, o que é isto? Isto é uma boa pergunta, uma boa e excelente pergunta, feita a quem? A você, cristão. Então você, meu amado irmão em Cristo Jesus, ou você hoje é um cristão, e como um cristão você está no entendimento certo? Você está no entendimento correto? Esta é a verdade. Vamos lá ao versículo. Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Quando se fala em alma, está falando em quê? Na carne, né? No dia a dia. Aí versículo 30 diz assim: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você lendo este versículo, e aí? O fardo que Jesus disse que era leve, o jugo que Jesus disse que era suave, e aí? Jesus tirou esse jugo, esse fardo do povo? Qual seria o propósito em ter Jesus dito isto? Qual seria o propósito em ter Jesus falado isto para os seus contemporâneos? Será que Jesus estava prevendo lá na frente a anulação, o cancelamento das leis mosaicas? Que segundo Paulo, o apóstolo Paulo, Moisés, de posse dessas leis, que as leis por si só já era pesada para o povo. E ainda Moisés fadava o povo com elas, acochava. Mas, diga-se de passagem, aquela época era a época da lei, portanto, lá fazia sentido as leis. Hoje, não. O renomado que hoje faz isto, traz a lei de Moisés de lá, porque não tem lei de Moisés cá, traz aquelas leis de Moisés de lá daquela época, traz elas para hoje. Você, meu amado irmão em Cristo Jesus, você, que pode ser um pastor, um bispo,
um apóstolo, ou sei lá o que mais. Você que está trazendo as leis de Moisés de lá para cá, você é um rebelde. Você é um guloso. Você é um lobo. Você é víbora. Você é serpente. Mas vamos ao texto de Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Então, Deus, do seu santo tabernáculo, lá de cima, estou falando o santo tabernáculo de Deus terreno, que é eu e você não. Do seu santo tabernáculo, lá de cima, olhou e viu a sua criação, aquele povo daquela época, se extraviando, se fazendo inúteis, se abraçando com a injustiça, sem querer nada com seu Criador, com Deus. Deus, bolacha na boca deles, assim como hoje. Lá era a mesma coisa. E assim como hoje. Fala-se em Deus. Para lá, para cá, só fala. Então Deus do seu santo tabernáculo, de lá de cima, olhou e viu o seu povo. E Deus não ficou satisfeito com isto, em ver a sua criação vivendo daquela forma. Mas algo deveria ser feito para que o povo não continuasse como estava lá naquela época. Algo deveria ser feito. E Deus idealizou tudo. E Deus arquitetou tudo. Tudo nos mínimos detalhes. Não tinha. E não deu errado. Até porque foi projeto de Deus. Foi uma arquitetura de Deus. Foi uma ideia de Deus. Foi a vontade de Deus. E não tinha. E de fato não deu errado. Agora, para idealizar o projeto de Deus, para a verdadeira salvação na terra do seu povo, tinha que ser alguém perfeito. E segundo uma bela ilustração de uma bela música, no qual eu vos oriento, meu amado irmão. Ouça as músicas deste cantor, porque são as suas músicas, meu amado, são belíssimas. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou ali ouvindo as músicas desse cantor, porque são músicas tremendas, são músicas belíssimas. Mas vamos ao texto da música, que dizia que, na música diz que Abraão, quando Deus traçou o plano, que precisava que alguém viesse à terra, diz a música, por ilustração, claro, e é uma belíssima ilustração, diz que Abraão se apresentou a Deus e disse: eu vou descer. E disse Deus a Abraão: negativo, seu mentiroso, sai fora. Aí lá vem Jacó: eu vou descer. Vou lá. E disse Deus novamente a Jacó, assim como falou com Abraão: negativo, você não, seu mentiroso, seu ladrão. Foi isso mesmo. Está na música lá. Então,
Lá vem Moisés. Moisés já viu que Abraão foi reprovado. Moisés já viu que Jacó foi reprovado. Aí lá vem Moisés. Você se lembra daquela passagem no Monte Sinai? Quando Moisés foi receber de Deus lá as pedras, o decálogo, as pedras, né? Os 10 mandamentos. Diz a Bíblia que quando Moisés foi, que quando desceu, o povo ficaram admirados, porque o rosto de Moisés resplandecia, né? Moisés, todo santo. Diz a Bíblia lá o texto. Aí lá vem Moisés com essa mesma façanha, todo santarrão, e se apresentou a Deus e disse: eu vou descer. Já fiz esse trabalho antes, já fiz esse trabalho uma vez. Sou uma pessoa perfeita. Deus disse para Moisés: negativo, seu desobediente. Porque Deus chamou, na ilustração da música, chamou Moisés de desobediente. Você te lembra daquela passagem lá, quando estava saindo o povo do Egito? Que Deus mandou, dizendo que quando o povo tivesse com sede, tocasse na pedra. E o povo tirou Moisés do sério. Moisés pegou o cajado e na pedra e puf! Deus disse: não era para bater, era só para tocar. Por isso Deus, na ilustração da música, chamou Moisés de desobediente. Aí o que é que acontece? A música, belíssima música. Então Jesus apareceu e disse: Pai, eu vou descer, não há ninguém melhor que eu, pois faço parte de você. Em mim não há corrupção, sou a verdade, a paz, o amor. Trarei a sua criação de volta à casa do Senhor. Bela música, ouça. Só que Jesus, ele nos deixou um aviso, que ele realmente traria e trouxe os filhos de Deus para Deus. Porém, aí vem o aviso, que ele diz que quando ele partisse, já fiz meu trabalho aqui na terra, vou embora. Quando ele partisse, os lobos, os sacerdotes, ou como queira, pastor, bispo e até mesmo apóstolo, penetraria e penetrou no meio dos filhos de Deus, ou seja, nas congregações, nas igrejas, seja lá como for, no meio da religião, esses tais que penetraria, que passaria, entrava no meio da religião, eles iam massacrar o rebanho, ele ia massacrar os filhos de Deus. E até hoje, será que isso vem acontecendo? Aí segue aquela pergunta, segundo Mateus 11, 28, que Jesus fala do seu fardo, seu jugo. Então Jesus chama os seus filhos para ir até ele. Porque o seu fardo, deixa eu falar com as palavras. Por quê? Porque aqueles que se achegassem a Cristo iriam ver que o jugo é suave e que o fardo do ser cristão, assim como o jugo, é leve. Não tem. A partir de Jesus, então, não tem mais fardos pesados, nem jugo pesado, é tudo leve. Ser cristão, uma maravilha. Era para ser, né? Mas os tais sacerdotes de lá, assim como os de cá, adentraram no meio do cristianismo, né?
e massacraram, e ainda massacram. Jesus, é a pergunta que eu digo, Jesus tirou ou não tirou? Eu creio que Jesus tirou, meu fardo é suave, meu jugo é leve e tal, por aí. Quem bota jugo pesado, fardo pesado, é o sacerdote. Porque para você ser cristão hoje, não tem fardo, não tem jugo. É só louvor e adoração. Entendeu? Mas os sacerdotes, perversamente, colocaram novamente os fardos. Então disse Jesus, todos os que vieram antes dele, todos os que vieram antes de mim, os sacerdotes, com relação aos sacerdotes, são ladrões, salteadores. E eu, Francisco, eu reitero, os que virão também depois de Jesus. Se não pregas a verdade para os dias de hoje, qual é a verdade que o tal sacerdote hoje tem que pregar? As verdades para o dia de hoje. Alguém sabe disso? É deixar as leis de Moisés lá no passado, não trazer ela para os dias de hoje. Você que pega as leis de Moisés de lá e traz para os dias de hoje, você é um lobo, você é um cão, você é uma víbora, você é uma serpente. Ladrões e salteadores. Sabe por quê? Porque usam o nome de Deus, usam a palavra de Deus em causa própria, para alimentar os seus próprios ventres. Acorda, povo de Deus. Saiam dessas gaiolas, saiam desses alçapões. Vocês, meus amados irmãos em Cristo Jesus, vocês são pessoas livres. Sabia disso? Vocês são pessoas livres. Como um cristão, nenhuma condenação há na tua vida. Jesus, ele não veio à terra passear. Sabia disso? Outros não sabiam. Que Jesus não veio à terra passear, tomar banho de praia, tomar banho de rio, conhecer as belezas naturais da terra. Jesus não veio à terra como um turista. Ele veio com uma missão. Ele veio para uma finalidade, que é trazer a verdade e tirar do povo, o povo, dos fardos, dos jugos, dos homens, de lá daquela época, quanto mais hoje. Jesus tirou os de lá, aí adentrou novamente os sacerdotes, colocou os jugos, os fardos novamente sobre o povo, e até hoje o povo carrega fardo, jugos pesados, por não conhecer a verdade, meu amado. Se você conhecer a verdade, você vai abandonar. Ou seja, se você conhecer a verdade, você vai sair do engano. Você vai abandonar esses fardos, esse jugo que tanto são colocados sobre os filhos de Deus, ignorando totalmente Jesus, a obra, o trabalho perfeito, o penoso trabalho de Jesus de Nazaré lá atrás. Ignoram hoje. Jesus tirou ou não tirou os fardos, o jugo? Jesus veio a essa terra para isso, para trazer conhecimento, trazer entendimento para o povo de Deus. Mas os renomados, os sacerdotes, cegam a mente, a visão espiritual do povo de Deus. Meu amado, aí vai um conselho para você. Cristão, você que é um crente assim como eu, você que é um cristão assim como eu, conheça o teu evangelho mesmo. Conheça o teu evangelho. Não viva o evangelho dos outros, de lá do passado, que trouxeram para os dias de hoje para te escravizar. E qual seria, irmão Francisco, o meu evangelho hoje?
o da graça. O da graça eterna, meu amado. Seja filho realmente, meu amado irmão, e não ovelha, e não cavalo, e não mula, que precisa de um cabresto, para que você só olhe para o que aquele sacerdote está te falando. Não conheça, não olhe para os lados para conhecer que você está indo em uma direção errada e a tua salvação do entendimento está de lado. Eles cegam. Os sacerdotes de ontem, assim como o de hoje, cegam. De hoje, assim como os de ontem, cegam totalmente a visão, o entendimento do povo de Deus. Jesus tirou o fardo, Jesus tirou o jugo, pôs fim às leis mosaicas, mas eles trouxeram de novo. E você precisa acordar, meu irmão. Saia do engano. Conheça a verdade. Diz a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, no momento em que você conhece a verdade, e você conhecer a verdade hoje, é você conhecer o teu evangelho, é você conhecer o evangelho da graça, meu. E essa verdade, esse conhecimento, quando chegar em você, olha, a tua mente, olha, vai ter aquela metanoia, aquela mudança de mente. Você não vai mais cair nas ciladas dos sacerdotes de hoje, porque você conhece o evangelho da graça, você conhece a tua verdade. Junte-se a nós, vamos caminhar juntos, divulgar esta mensagem belíssima, este evangelho belíssimo, esse conhecimento belíssimo que o povo de Deus é uma boa parte que precisa ainda conhecer. Estamos juntos, povo santo de Deus. Segui a paz com todo e o perfeito conhecimento. Povo santo de Deus, vem cá. A paz, o sossego, a tranquilidade de Deus, você tem, descansa, relaxa. O perfeito conhecimento de Deus, você tem como conhecer e assim viver realmente a tua vida de cristão. Junte-se a nós. Estamos juntos? Abraço, povo santo de Deus.